Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos no Evangelho de São Mateus. De maneira especial, estamos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e depois termina no capítulo 7. São 3 capítulos aonde Jesus ele está fazendo algumas recomendações que vai servir para a nossa salvação. Estamos no capítulo 5, do versículo 27 até o 32, aonde hoje Jesus está falando sobre a questão do adultério. Você que está me ouvindo e é casado, leve muito a sério o que Jesus está falando. Não é brincadeira. São Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer que com Deus não se brinca. Você casou na igreja? Casou no religioso? Então, nada de adultério. Nada de adultério. Seja fiel ao seu esposo, mulher. Seja fiel à sua esposa, homem. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. São Paulo, ele complementa esta passagem do Evangelho lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 até o 12, onde ele vai falar sobre as questões homossexuais, ele vai falar a respeito da imoralidade, dos ladrões e assim por diante. E chega um momento que Paulo ele vai dizer: nem os adúlteros herdarão o reino dos céus. Então, todo esse versículo aí, né, da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 6, do 9 até o 12, ele está deixando bem claro que quem pratica essas coisas não entrarão no reino dos céus. Então, Jesus hoje, ele está dizendo assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Aí Jesus já especifica. Eu quero dizer uma coisa para vocês que são casados. Um homem que é casado, ele olha para uma mulher. Jesus vai além. Veja só,
existe assim o adultério onde o homem ele sai com uma outra mulher. E ali ele vive as coisas que não deveria viver. Ou ou a mulher que larga o marido e vai para viver certas coisas que só pode viver com o esposo dela, com o marido dela, e ela vive com outro homem. Aí é o adultério. Jesus está indo além. Ele disse: se o homem e a mulher que são casados, eles começam a ficar pensando, desejando no coração, olha, pensando, desejando, fazendo ali no coração, ele já cometeu adultério. Olha o que Jesus está dizendo. Está entendendo que é um caminho de santidade? Então, você que é casado, tome cuidado com essas questões de Facebook, de YouTube, Instagram e qualquer aplicativo aonde você fica ali vendo, no caso, o homem vendo mulheres peladas ou a mulher vendo homens pelados. E agora, com essa crescente de orgias, eu acrescento: cuidado, você que é homem casado, casou na igreja ali com a sua esposa, e você vive atrás de sites pornográficos de homem, ou a mulher com site pornográfico de mulheres, porque hoje nós temos que especificar, temos que falar também desses tipos de adultério, porque antigamente o adultério, pelo menos de um modo geral, o adultério era quando um homem casado saía com uma mulher, ou uma mulher casada saía com um homem. Agora a coisa entrou num plano de orgia tão grande que agora é o homem casado saindo com um outro homem, a mulher casada saindo com uma outra mulher, e assim por diante, e a coisa tá ficando num grau tão elevado que agora até o próprio casal ali conversando, ele diz: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a 3, vamos fazer a 4, e a mulher concorda e o homem concorda. Quem vive essa situação, ao morrer, vai direto para o inferno, porque isso é pecado mortal. Você está compreendendo? Não faça vista grossa, achando que Deus e dizendo que Deus é misericordioso, e que determinado padre autorizou aquela pessoa que veio de um casamento na igreja, ou seja, casou no religioso, agora está vivendo com uma outra pessoa e o padre autorizou. Nenhuma autoridade religiosa, diácono, sacerdote, e aqui eu estou incluído, bispo, pode dizer que um homem que veio de um casamento, ele casou na igreja, agora ele deixou a esposa dele e ele está convivendo com uma outra. Nenhuma autoridade pode dizer que eles podem conviver. Não pode. Aqui no final, Jesus está deixando bem claro: todo aquele que se divorcia de sua mulher, aí Jesus agora especifica, a não ser por motivo de união irregular, por isso que precisa essas pessoas que casaram no religioso. Se ela quer viver com uma outra pessoa e se separou, é preciso ir no tribunal eclesiástico para o tribunal eclesiástico ver se essa situação, se esse matrimônio foi irregular. E aí a igreja, né, vai dizer: então, você está livre, você pode casar com uma outra pessoa. Só o tribunal eclesiástico é que vai poder julgar
essa situação, porque avalia, vê tudo para ver se realmente aquele casamento ele foi irregular. Fora isso, se esse casamento não é irregular, meus irmãos, não viva com uma outra pessoa. Se você casou no religioso, não, eu repito, não faça vista grossa. Quero dizer uma coisa para você. Tem muitos casais que viveram essa situação de adultério e morreram desta forma. A Sagrada Escritura está dizendo bem claro que não entra no céu. Morreu na situação de adultério, vai para o inferno. Você poderia estar dizendo assim, padre, o senhor está julgando. O padre é juiz, você não sabia disso, não? O padre é juiz. Ele julga, ele mostra, ele aponta, ele diz o que nosso Senhor falou. Porque Jesus é o grande juiz. Então aqui é um alerta para quem está vivo. Aos que estão vivos, viva a sua fidelidade no matrimônio. Seja fiel. Nada de buscar pornografia. Viva a sua fidelidade ao seu esposo, viva a sua fidelidade à sua esposa. Porque aqueles que não vivem e morrem nessa condição, vai para o inferno. E aqui eu repito, tem muitos casais que estão no inferno, porque não foram fiéis ao juramento feito no dia do matrimônio, no dia que recebeu o sacramento do matrimônio. Não vamos fazer vista grossa. A pregação é para os vivos. O alerta agora é para os vivos. Quem foi, já foi. Quem foi, já foi. Quem está no inferno, está no inferno. Agora, você que é vivo, resolva a sua vida enquanto você está vivo. Eu, de maneira particular, eu como sacerdote, eu me preocupo muito com essas coisas. O número de adultério vem crescendo. Vem crescendo. Por causa das mídias, por causa dos filmes, televisão, novelas, romances, livros, tudo está voltado para isso. O inferno colocou o que é de pior para nós, para que os homens e as mulheres, sendo levados por esses desejos, por esses apetites sexuais, usem de forma incorreta. Você está na rua, nos outdoors, está lá. Mulher pelada, homem pelado. Você entra em algum aplicativo, aí vem os anúncios. Os anúncios, homem pelado, mulher pelada, ou roupas insinuando o adultério, ou melhor, insinuando a depravação. E aí vai. Se Jesus está dizendo que só em olhar já adulterou, imagina só. Então ele está dizendo corta, ou seja, tira isso da tua vida. Não brinquemos, porque só em pensar que aquela pessoa morreu sem o sacramento do matrimônio já me dá um gelo no coração. Já me gera uma preocupação. Porque não era para fazer isso. Não faça vista grossa.
Jesus está falando bem claro. Aquele que se divorcia, que deixa a sua esposa para viver com uma outra mulher, ou o exagero, né? Pecado duplo. Deixa a sua esposa, o homem, para viver com outro homem. Porque está assim agora. Ou a esposa que deixa o esposo para viver com uma outra mulher. Meus irmãos, olha em que ponto nós chegamos. E depois as pessoas dizem que Deus conhece o meu coração. E aí Deus é misericórdia, Deus é amor. Que isso são os homens que fizeram. A pessoa lê na Sagrada Escritura e fica dizendo que foram os homens que fizeram. Não faça vista grossa, é uma verdade. Resolva a tua vida. Procure viver a fidelidade. Cuidado, mulher. Você que está aí, você é casado, está meio carente. Seu marido não está dando a atenção que você precisa. Aí lá no trabalho, tem aquele colega de trabalho que está dando atenção, que está numa conversa. Cuidado, se esse homem convidar você para ir comer uma pizza, não vá. Se você tem algum problema, vai resolver com seu esposo. Nada de comer pizza. Nada de dar uma saidinha. A mesma coisa, você que é homem. Lá no trabalho, na faculdade onde você está estudando, sabe lá, na caminhada. Conheço uma pessoa que estava bem casada, claro, tinha as dificuldades próprias ali do matrimônio, que é comum, é por isso que lá no juramento, no consentimento que é feito, lá se diz na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E essa pessoa, essa mulher, fazendo caminhada, e todo dia, né, aquela caminhada que você passa por aquela pessoa, ela olha para você, você olha para ela. Aí no outro dia, você olha para aquela pessoa e ela olha para você. E ali vai se tornando uma coisa comum. De repente dá um bom dia, o outro dá um bom dia, uma boa tarde. Daqui a um momento já estão os dois caminhando juntos, aí já não está bem em casa, aí vai caminhando junto, vai caminhando junto. Depois desse caminhar junto, já começam a marcar o encontro, aí larga o esposo para conviver, aí largou o esposo para conviver com essa pessoa. E você sabe que isso acontece. Vai fazer sua caminhada, vai para sua academia se você quer ir, mas prudência, cuidado, muito cuidado. Porque o diabo está ao nosso derredor procurando qualquer situação para nos pegar. Aí depois aquelas pessoas que são muito religiosas, aí fica procurando um sinal. Aí diz assim, Deus me deu um sinal para o Senhor dizer que realmente essa pessoa, o Senhor está me mandando. Deus não está mandando, não. Aí depois vê um casal de pomba se voando, aí diz, esse é o sinal. O sinal. Deus não se contradiz. Deus não está mandando sinal para ninguém, para a pessoa adulterar, para a pessoa largar o esposo ou largar a esposa, não. Muito cuidado com esses sinais. O diabo sabe muito bem. Quando você diz assim, Deus me manda um sinal, Deus não vai mandar sinal, não, porque Deus não quer ver você separado. Agora, o diabo é que vai mandar. E aí fica dizendo, um sinal, foi Deus que me deu. Deus mostrou, Deus falou. Aí uma pessoa vai lá e diz que rezaram por ela e trouxe uma palavra. Deus quer que você seja feliz. Na alegria e na tristeza, né? Aqui que está a felicidade. Para você que casou. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Agora, olhando
por uma situação lógica. O cara, aquele homem, aquele esposo vive batendo na esposa. Ou vice-versa, porque tem umas mulheres aí bem fortes, viu? Fica batendo também no marido. Ameaça de matar. Não dá para conviver juntos. Aí se separa. Mas isso não significa que é para arrumar uma outra pessoa. Vai estar separado, sim, vai rezar, vai pedir a Deus que aquele bandido se converta, ou aquela bandida se converta. Quem sabe lá na frente a pessoa realmente entra no processo de conversão, muda de vida, aí os dois voltam a conviver novamente. Mas essa história de se separou e aí já arruma outro. Cuidado. Se você está vivendo algum conflito, alguma coisa, vai lá na sua paróquia, procure o seu sacerdote, veja lá, conversa, se oriente, mas o princípio geral é esse. Uma mulher casada não pode estar saindo com um outro homem. Um homem casado não pode sair com uma outra mulher. E aqui vai o acréscimo que eu já dei. Um homem casado não pode sair com outro homem, um homem casado com a sua esposa. Pode sair com outro homem. E uma mulher casada com o esposo, porque o casamento é entre um homem e uma mulher, não pode sair com uma outra mulher. Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E Jesus está alertando no evangelho de hoje: não faça vista grossa. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.